Auditório São Miguel, 16 de abril de 88, Santo do Dia. Evidentemente, nessas reuniões da noite, dos sábados, eu tendo a alegria de ter um auditório bastante heterogêneo, em que há os moços, os mocíssimos, os supermocíssimos, os principiantes, os arco-principiantes, e aí daí para fora, eu tenho em vista, sobretudo, aqueles que são mais novos e que não conhecem certas coisas, que é preciso explicando, dando certas informações, narrando certos fatos, etc. Embora isso traga o inconveniente de acarretar repetições para os mais velhos. Mas não há meio de evitar isto. Por exemplo, no que diz respeito à nossa história. Nossa história é uma, mas convém que todos a conheçam. E para que todos a conheçam, a ocasião que eu tenho são sábados à noite. E é inevitável que de vez em quando uma narração se repita. Eu fizesse uma narração a respeito de um ponto da história da TFP. Um ponto da minha história ligado, evidentemente, com a história da TFP. E não sabendo bem exatamente no meio de uma história que já é bem longa, o fato que poderia interessar mais os senhores, tomando em consideração que a história narrada ponto por ponto, interessa menos aos senhores do que a coisa colhida assim, dentro do tufo do passado, escolher alguma coisa e ir narrando. Então, tendo isto em vista, eu me pergunto de que épocas que lhes interessam mais as recordações no momento presente. Eu vou dar algumas possibilidades e os senhores opinarão em algum sentido ou outro, que eu atenderei. Então, se pode dizer que na história da TFP, ou na história há uma história da TFP muito longa, porque a TFP começou a se desenvolver num ambiente profundamente contrário a ela. É mais ou menos a história de um navio que tem que remontar o curso caudaloso de um rio. Uma lancha que tem que remontar o curso caudaloso de um rio. Todas as águas se levantam contra ela. E ela tem uma navegação muito mais difícil do que se ela descesse no curso do rio. Ora, a contra-revolução, a TFP o que faz é a contra-revolução remonta o curso caudaloso de um rio que vem correndo na mesma direção desde o ano, vamos pôr um ano símbolo, não é um ano exato, desde o ano 1500. A TFP, na medida em que se possa dizer isto, um fator de peso para a fundação da TFP, esse fator acabei sendo eu. Bem, eu nasci no começo do século. A minha vida percorre de 1908 a 1928, durante 20 anos, a minha vida eu percorri sozinho à procura dos que concordassem comigo e que quisessem andar comigo. São 20 anos de aparente felicidade, saúde super perfeita, situação econômica inteiramente garantida, prazeres, festas, alegria, com o favor de Nossa Senhora, não pequei. Consciência tranquila, portanto, arte tranquila. Eu vivi, mas vivi no isolamento, vivi na apreensão, vivi mais do que apreensão, numa espécie de angústia. Será que algum dia virão aqueles que deverão formar comigo uma coorte para derrubar a revolução? Será que essa coorte se reunirá? Será que, reunindo, ela vai concordar comigo em todo o necessário? Será que, concordando, ela e eu juntos seremos eficazes? Veja este mundo inteiro que vai rolando para o outro lado. Onde é que está o dinheiro para nós fazermos uma propaganda que se estenda aos 5 continentes?
Até lá, meu patrimônio nem de longe ia. Seria preciso ter o patrimônio de um multimilhardário para alcançar isto. Eu não tinha, e sentia desde logo que eu não tinha jeito para ganhar dinheiro. Nunca fui um homem ganhador de dinheiro, desses que sabem fazer um negócio, apresentar, comprar barato, vender caro. Nunca. Fui toda a vida desajeitado para esse gênero de habilidades. Bem, de 1908 a 28, uma caminhada solitária. De 28 a 1900, eu tinha então 20 anos, eu encontrei o primeiro congresso da Mocidade Católica. Os senhores talvez tenham visto isso no audiovisual de quinta-feira. Apareceu de repente, na igreja de Santo Antônio da Patriarca, a faixa que estava lá. Eu não sei como o meu caro Horácio Blá conseguiu esta fotografia. Aquela faixa que me fez ter um sobressalto inteiro. Mas então há uma mocidade católica, então vou entrar dentro dela. Eu não pude me inscrever aquele dia mesmo no Congresso da Mocidade Católica, mas no dia seguinte eu fui. Secretariado era na praça. A faixa indicava onde era o secretariado. Eu fui e marquei as datas, as horas, os atos que haveria, etc., etc., e me venderam o insígnia do Congresso. Era um laçozinho de fita azul, pendente, uma medalha representando Nossa Senhora. E os que fossem ao Congresso, durante o Congresso, tinham que usar a medalha. O Congresso era à noite, na igreja de São Bento. E eu me lembro que quando eu tomei o bonde à noite, em frente de casa, para ir para a igreja de São Bento, eu fui com tanta pressa de começar a ser congressista, que em vez de pôr o laço de fita no peito na hora de entrar na igreja, eu pus no bonde. E as pessoas que não sabiam o que aquilo significava, me olhavam com curiosidade. O bonde parava nas esquinas, entrava gente, saía gente. Tinha ali um moço com o laço de fita e o fano. Olhando e desafiando. Bem, de 1928, mais ou menos a 1938, foi o período de glória e de expansão da minha ação pessoal. Quer dizer, nesse período, como eu tinha uma certa facilidade para falar em público, discursos, conferências, etc., eu fazia com facilidade e o pessoal gostava, eu era convidadíssimo para fazer conferências nas associações religiosas de São Paulo e de fora de São Paulo, por toda parte. Quando isso pedia, quando era em São Paulo, ou pedia viagens pequenas, eu fazia. Viagens grandes eu fazia menos, porque toda a vida eu tive uma aversão à viagem, uma coisa extraordinária. Mas quando eu via que era uma muito boa ocasião de apostolado, eu me metia e fazia. Ia para longe, N vezes para o Rio de Janeiro e para outros lugares, fazer viagens por aí e fazer discursos e conferências também. E me tornei rapidamente conhecidíssimo por causa disso. Os meios de comunicação social não pronunciavam meu nome. Silêncio. Mas eu tinha o apoio compacto de todos os bispos do estado de São Paulo, do arcebispo de São Paulo, que era Dom Duarte Leopoldo de Silva, e de todos os bispos do estado de São Paulo, e compacto também de todo o clero. De maneira que por toda parte onde chegava, como não havia às vezes salas de conferência grandes, eles passavam um pano de uma ponta para outra, cobrindo o altar-mor. E nessas condições o direito canônico, que são as leis da igreja, permite que o direito canônico permite que leigos falem para o público, quando se vela o altar e não está havendo cerimônia religiosa. Então eu falava, fazia discurso, fazia também em teatros. Me lembro que falei mais de uma vez no Teatro Municipal, falei em outros teatros do interior
em Campinas, onde há um muito bom teatro que se chama Municipal, eu não chama, não sei. Em Santos houve um ótimo teatro também, falei inúmeras vezes, etc. E muito frequentemente o bispo estava presente, só presidindo a sessão, etc. E ainda dizia umas palavras de elogio a mim antes de eu começar, e depois elogiava no fim aquilo que eu tinha dito. Eu ia em público, eu escolava a mão dele, pedia a bênção, e tudo se fazia numa concórdia extraordinária. Isso explica que quando eu fui eleito, quando eu tinha 24 anos, quer dizer, eu estava formado na Faculdade de Direito, e estava começando a trabalhar, abri um escritório, estava começando a trabalhar, houve eleições para uma constituinte. E houve muito medo que fizessem uma constituinte com disposições contrárias ao que queria a igreja. Então, os bispos fundaram uma organização por sugestão de um líder católico de então, um homem brilhante, com que eu tinha excelentes relações, mas que depois passou para a esquerda e com quem eu rompi, hoje é falecido, Alceu Amoroso Lima, cujo pseudônimo literário era Tristão de Ataíde. Eu propus ao episcopado a fundação da Liga Eleitoral Católica para eleger deputados católicos. E Dom Duarte Leopoldo Silva, o arcebispo, indicou uma chapa, eu estou resumindo, simplificando a narração, para resumir muito, indicou uma chapa com 4 deputados católicos para serem eleitos pelo povo paulista. Um desses deputados tinha sido ministro da Fazenda, era um homem, portanto, de muita projeção. O outro deputado era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito, homem de uma família antiga, muito conceituada, muito bom orador, e que acabava de ser eleito presidente da Academia Brasileira de Letras. Presidente não, membro da Academia Brasileira de Letras. E que pouco antes da eleição fez um discurso realmente muito bonito, muito bem feito, e que os jornais publicaram as torrentes. E um outro deputado era um líder com muito poder, muita influência eleitoral em toda a zona do litoral de São Paulo. E tinha, portanto, muito eleitorado próprio. E o quinto deputado era eu. Quando eu era o secretário da Liga Eleitoral Católica, mas praticamente quem dirigia a Liga Eleitoral Católica em São Paulo era eu, no estado de São Paulo. Eu fiz o raciocínio seguinte: esses são homens ilustres, homens muito mais velhos que eu. Ou eu me engano muito, ou a totalidade deles já tinha mais do que 50 anos. Tinham ocupado grandes cargos públicos. Eu já os conhecia de nome, ou porque eram meus professores, tinham sido meus professores, ou porque eles eram homens de que os jornais falavam constantemente com elogios. A eleição deles era uma eleição mais do que provável. O problema era eleger o pobre rato desconhecido que se apresentava como candidato. E nessas condições, eu fiz toda a força possível para que o meu nome fosse eleito. E era o que realmente Dom Duarte esperava de mim. Mas a força do eleitorado católico era muito maior do que nós imaginávamos. Nunca tinha havido no Brasil candidatos católicos. E, por causa disso, quando houve dia das eleições, logo no fim do dia, começaram a haver repercussões de que meu nome estava votadíssimo. Um primo meu, por exemplo, tinha dirigido uma sessão eleitoral aqui na Barra Funda. Ele voltou para casa dizendo: olha, a letra, porque as sessões eleitorais são divididas por letra, de A até F, tal letra, assim por diante. E a letra M caía no setor dele. Ele disse: olha, o Plínio está eleito pela minha sessão, porque tudo quanto é Maria votou em Plínio.
Mas como ele podia saber isso se o voto era secreto? É que na cabine eleitoral tem cédulas. As minhas cédulas acabavam. E as cédulas dos outros levavam a eternidade. Então ele, pessoalmente, teve que levar várias vezes para a cabine eleitoral, maços de cédulas que daqui a pouco estavam esgotados de novo. Dias depois das eleições, eu encontrei com o velho ministro da Fazenda. E ele me disse, olha, me abraçou e disse, meus parabéns, você está eleito. Eu disse, mas como é que o senhor sabe se eu estou eleito? Você não conhece o interior. Esse interior todo eu conheço, o interior inteiro votei em você. Porque os padres todos mandaram votar em você, e a gente está vendo agora que a força eleitoral do clero é fantástica. Todos os nossos partidos políticos, esqueça disso, não valem nada. O que vale como força política do Brasil é a Igreja Católica. Dentro de mais ou menos uns 15 dias, 20 mais ou menos, de apurações, iam fazendo apuração e publicando no jornal os resultados, e eu acompanhava aquilo eu julgava que devia acompanhar para combater um defeito chamado torcida, eu julgava que eu devia acompanhar muito por alto, não estar vendo nos jornais qual era o resultado. Eu vi aquilo meio por alto. Estava percebendo que estava muito votado, mas eu não queria eu mesmo verificar no jornal o dia que eu fosse eleito. Minha irmã morava comigo naquele tempo. Ela era recém-casada e muito moça. Levantei-me de manhã para tomar um café, e ela, de brincadeira, fez uma reverência diante de mim e disse, senhor deputado, meus parabéns. Eu disse, o que quer dizer isso? Ela disse, você não sabe, você está se levantando, não sabe de nada que está se passando? Eu disse, não, o que é? Você está eleito deputado, você já atingiu o limite, você é o primeiro deputado paulista a atingir esse limite. Bem, dentro de mais... aí eu fui ver no jornal, porque eu tinha responsabilidade. Eu fui ver e vi que eu estava atingindo o limite, que eu estava eleito. E que era o primeiro deputado da chapa católica a passar o limite. Alguns dias depois, encontrei com um político do litoral. Era um homem assim, seu tantinho caipira, esperto, inteligente, e que eu conhecia muito pouco. Eu nem sabia bem quem ele era. Eu era muito novo. Ele se encontrou comigo, me abraçou também e disse, ei, Plínio, que papel você fez, hein? Eu disse, papel? Como é que eu fiz papel? Eu fui eleito. Esse aí que está a questão. Você me dá a impressão de um homem que ofereceu uma festa e comeu quase toda a comida que preparou para os convidados. Eram 5 deputados indicados por Dom Duarte, 4 mais você. A votação católica, quem distribuiu foi você. Essa votação católica foi quase toda para você. Eu, por exemplo, que estava indicado por Dom Duarte, eu não tive quase nada de votação católica. Eu me elegi por causa de minha caipirada de Santos. Eu quase que disse a ele, mas meu caro, o que é que habilitou você a ser eleito pelos católicos? Ninguém no meio católico ele conhece você. Você nunca pôs os pés na Liga Eleitoral Católica? Nunca pediu para fazer uma conferência, para fazer um discurso num ambiente católico? Teve cogitando só de sua caipirada e agora você se queixa de não ter votos? Votos a gente pede. Eu pedi, você pediu? Fiquei quieto, mas eu soube que ele foi se queixar com o Dom Duarte. E que o Dom Duarte, fora, não tem como. Liquidou o caso. Ao cabo das eleições, deu-se esse fato espantoso. Eu era o deputado mais moço da Constituinte, com 24 anos, por coincidência, eleito por 24 mil votos. Bem, e era o deputado mais moço do Brasil e o deputado mais votado do Brasil. Então, que eu tinha alcançado.
No Brasil inteiro. Bem, durante esse tempo, quer dizer, entre 1928 e 1934, 33, que foi o ano que eu fui eleito, 5 anos, durante esse tempo, eu, ao mesmo tempo que falava, fazia discurso, etc., na congregação de Mariana de Santa Cecília, eu comecei a fazer o primeiro grupinho do qual nasceu a TFP. Os senhores já viram alpiste, com certeza. A gente enfia com o dedo no chão 1 grão de alpiste e não se preocupa mais. Daqui a pouquinho está nascendo aquela espécie de hastezinha de um verde muito delicado. Tem uma parte que me parece que é um pouco rosada, e na ponta vem o grão de alpiste, vem alguns grãos de alpiste. Eu fizeram o papel de alpiste. Eu me enterrara na congregação mariana. E do sacrifício que eu fiz, me enterrando na congregação mariana, e deixando a vida fácil, brilhante, entretida que eu tinha, para me afundar no subsolo ignorado da congregação mariana, nasceu um grupo. Um grupo que se reunia todas as noites e conversava na sede da congregação mariana. Desses, ainda alguns fazem parte, era um grupinho pequeno, eram 6 ou 7. 2 morreram. O Dr. José de Azevedo Santos, um engenheiro um pouco mais velho do que eu, que trabalhava para a Light. As filhas dele são auxiliares, não são do cantão de Ciso, não são da TP, que a TP não recebe elemento feminino, mas elas são auxiliares muito prestimosas da TP, deixou 3 filhas. O outro é o do professor Fernando Furquim de Almeida, catedrático da Faculdade de Filosofia de São Paulo, que muitos dos senhores conheceram, porque ele morreu muito mais recentemente, e cuja filha, Dona Antonieta, também é uma auxiliar da TFP. E Dr. José Gonzaga de Arruda, os senhores conhecem, o senhor de cabelos brancos e de barba, o Dr. Paulo Júlio Cinta, que os senhores conhecem também, o Dr. José Fernando de Camargo, Dr. Adolfo Lindenberg e Dr. José Carlos Castilho de Andrade. Foi o primeiro grupinho que naquele tempo começou a se reunir à noite e que foi a primeira semente do que é hoje o catolicismo. Um movimento que se estende por 15 países pelo mundo e que tem germens em fundação em vários outros países. Esse movimento que percorre a partir daí, em lutas e em situações muito diversas, situações às vezes brilhantes, e situações de derrotas tremendas, com reconquistas e recuperações. Esse movimento percorre a grande maior parte do século XIX, do século XX, e vai bater com a ponta do dedo no século XXI. Já não mais, provavelmente, através de nós mais velhos, mas dos senhores mais moços, que são chamados a penetrar pelo reino de Maria adentro e ter outros continuadores que continuem até o fim do mundo. Isso seria um primeiro capítulo introdutório da história da TFP. Salve Regina, Mater Misericórdia. Que Deus seja nossa salve.